Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Neste momento, eu te convido para orar junto comigo, amém? Glória a Deus. Amado Deus e eterno Pai, neste momento, Senhor, eu te apresento, ó Pai, os teus filhos amados e queridos, ó Deus. Senhor, eu quero te agradecer, Pai, pela vida de cada um. Te agradecer, ó Pai, pela tua misericórdia, pelo teu cuidado. Pai, grandemente o Senhor tem operado, Senhor, maravilhas em nosso meio, Pai. Temos contemplado isso, ó Deus. Por isso somos gratos a Ti, ó Pai. Porque em todo tempo, Pai, o Senhor, ó Deus, tem, Pai, nos protegido, nos guardado. Ah, Senhor, como Tu és maravilhoso, como Tu és grande, como Tu és poderoso, Deus. Obrigada, Pai, porque sabemos que em Ti podemos confiar em todo o tempo, em todo momento, em todas as circunstâncias, ó Deus. Pai, que o Senhor possa estar visitando, Senhor, cada membro da Tua igreja, Pai. Que o Senhor possa, Senhor, estar, Pai, em nome de Jesus, realizando projetos, planos, sonhos, ó Deus. Que mesmo diante destas situações adversas, que o Senhor possa, Pai, fazer tudo aquilo, Pai, que estiver no Teu coração, ó Deus. Pai, age em nosso favor, ó Deus. Senhor, neutraliza, Pai, toda palavra de maldição, ó Deus, porque só Tu podes, ó Pai, transformar em bênção. Senhor. Senhor, grandemente o Senhor vive. Obrigada, Deus, porque sabemos que podemos confiar em Ti, Pai, independente da situação, independente das circunstâncias da vida, podemos esperar em Ti, Pai, e saber que o Senhor tem o controle de tudo nas Tuas mãos, ó Deus. Senhor, agindo, Senhor, quem é que vai impedir, ó Pai? O Teu mover, o Teu querer. Senhor, não tem quem impeça, Pai. Senhor, diante, Pai, dos hospitais, ó Deus, eu peço-te, ó Pai, que o Senhor venha intervir, Pai, pela vida dos Teus filhos, ó Deus. Pai, que o Senhor possa entrar com saúde, Pai, tirando todo espírito de enfermidade, ó Pai, que tentar se alojar sobre a vida dos Teus servos, dos Teus filhos, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Tu és o médico dos médicos, ó Deus. Somente o Senhor pode agir e operar no meio, Senhor, daqueles que se encontram enfermos, abatidos, desanimados, angustiados, ó Deus, depressivos, ó Pai, pensando em desistir, pensando em parar, Senhor. Senhor, entra, Pai, com provisão neste lar. Entra, Pai, com vitória sobre a vida dos Teus filhos. Em nome de Jesus, ó Pai. Que tudo aquilo, Senhor, que o Seu Filho tem colocado diante do Teu altar, ó Pai, que eles possam descansar e confiar no Senhor, somente em Ti, somente nas Tuas promessas. Em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Os dízimos e as ofertas são necessárias para a igreja, pois tem despesas com água, luz, aluguel. E dessa forma, a igreja continua a empreender a obra de Deus, que é pregar a palavra e a prática do Evangelho.
para nós, serve para manter a nossa confiança, não no dinheiro, mas em Deus. No Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 15, diz: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. A igreja física está temporariamente fechada, mas isso não impede que venhamos a depositar a nossa fé em Deus. Irmãos, façam depósito no Banco Itaú, agência 4828, conta corrente 10.621, dígito 3. Essa aí é a conta da Igreja Evangélica Restauração em Cristo, a terra fértil em que nós vamos depositar, vamos semear, vamos plantar a semente do Evangelho. Em nome de Jesus. Esse amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar.
tua presença, vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar e encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Cumprimento os irmãos novamente com a paz do Senhor Jesus. Abra o seu coração para ouvir a palavra do Senhor nesta manhã. Eu tenho certeza que Deus irá falar com você. Abra sua Bíblia lá na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Deus ele vai falar grandemente conosco sobre a importância da fé na vida do cristão. Quando a gente ouve e obedece a Deus, amados irmãos, cumprimos com o princípio da fé. A fé, ela nos revela os planos de Deus para nós. A fé também nos leva a agir segundo a vontade de Deus. A fé, ela nos faz vencer grandes batalhas e alcançar milagres extraordinários. Aleluia! Aquele que tem fé, amados irmãos, ele é otimista. Paulo era assim. O incrédulo é negativo. O crédulo, ele vê empecilho em tudo. Ele vê dificuldade em todas as coisas. Agora, a Bíblia, ela nos mostra que aquele que tem fé é dependente de Deus. Aleluia! Vamos lá? Vamos ler o versículo 1. Fala assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Ou seja, quando eu tenho certeza que eu vou receber algo da parte do Senhor, o que eu tenho que fazer? O que nós precisamos fazer? Esperar. Eu tenho que ter esperança. A fé, amados irmãos, e a esperança, elas precisam estar alinhadas, juntos, porque quando eu tenho certeza de algo que Deus vai realizar, de algo que Deus vai cumprir na minha vida, amados irmãos, o que eu tenho que fazer? O que nós precisamos fazer? Esperar, independente da situação, independente do problema, independente da adversidade, independente do que falam, independente do que pensam. Eu não vou mudar, eu vou continuar firme, eu vou continuar alicerçada na palavra do Senhor. Aleluia! E aí continua falando assim nesse versículo: e a prova das coisas que não se veem. O que quer dizer essa prova? A confirmação de que Deus, de que nosso Pai, Ele é verdadeiro. Aleluia! Então a fé, amados irmãos, ela faz com que eu reconheça que o meu Pai não é qualquer Pai, que o meu Pai é poderoso, que o meu Pai é vivo, que o meu Pai consegue tudo, Ele pode tudo. Aleluia! E isso faz com que a minha fé não esmoreça, isso faz com que eu me torne perseverante,
determinada, independente da estação, independente da situação. Glória a Deus, aleluia. A fé, amados irmãos, ela nos revela tudo isso, essa essência, porque a fé, quando a gente lê aqui sobre o firme fundamento, nos revela a essência, amados irmãos, do que é a fé. Glória a Deus, aleluia. E nós não podemos nos esquecer disso, amados irmãos, porque o inimigo das nossas almas, ele luta, olha, de forma sem cansar, 24 horas por dia. Para quê? Para que a gente desanime, para que a gente deixe de acreditar, para que a gente deixe de quê? De esperar no Senhor, para que a gente venha transgredir, para que a gente venha esfriar espiritualmente. Por quê? Porque aqueles que não esperam no Senhor não alcançam vitória. Aleluia. Então vamos lá no versículo 2. Porque por ela os antigos alcançaram testemunhos. Se a gente for parar para lembrar, amados irmãos, que todos aqueles que cumprem com os princípios bíblicos alcançam as promessas do Senhor, e por isso acabam o quê? Alcançando o testemunho dentro da palavra de Deus, a gente consegue lembrar de quem? De Josué e Calebe, que era um dos 12 espiões, um dos 12 espias. A gente lembra muito bem que ao subirem os 12, 10 desceram o quê? Falando das dificuldades que encontraram ali. Mas Calebe e Josué, eles olharam e viram o quê? Que realmente as promessas do Senhor, tudo aquilo que Deus havia falado, estaria se cumprindo sobre a vida deles. Porque eles viram que aquela terra que eles foram espiar, que era Canaã, era uma terra que manava leite e mel. Mas o fato desses 10 espias terem descido, olhando para as dificuldades, olhando para os empecilhos, olhando para os obstáculos que eles teriam que enfrentar, as dificuldades que eles teriam que bater de frente, fizeram com que eles não recebessem a promessa de Deus e viessem a perecer no deserto. Apenas Calebe e Josué foram os que entraram na terra prometida. Porque nenhuma situação fez com que eles desanimassem. Fez com que eles deixassem de confiar em Deus, de acreditar no Senhor e esperar nas promessas que Deus havia feito para eles. Confirmando o quê? Que Deus era verdadeiro. Aleluia. No versículo 3 fala assim: pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Nós lembramos, amados irmãos, que o Senhor fez, tudo que ele fez era o quê? Bom. O Senhor, ele fez os céus e a terra. E ele fez porque era bom. E aí o Senhor, ele finaliza dizendo assim que tudo que ele fez foi bom, foi muito bom. Aleluia. Reconhecendo, amados irmãos, a sua grandeza, o seu poder, que ele tem o controle de tudo, que ele é o dono de tudo. Eu não posso, de forma alguma, esquecer que o nosso Pai é poderoso. Aleluia. Eu não posso, porque desta forma eu estou o quê? Agindo sem fé, sem confiança, sem esperança no Senhor.
E aí nos dias maus, nos dias difíceis, eu vou o quê? Esmorecer. Eu vou ficar paralisada. Eu vou fazer como aqueles 10 espias fizeram, deixando de continuar esperando nas promessas que Deus havia feito para eles. Lá no versículo 4 diz assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Abel, amados irmãos, era um homem correto e justo. E ele ofereceu para o Senhor aquilo que lhe custava. Ele ofereceu para o Senhor as primícias. E isso fez com que o seu irmão o invejasse. Por quê? Porque Caim, na hora de oferecer para o Senhor, ele não estava agindo pela fé. Ele estava agindo na carne. E não ofereceu para o Senhor o que ele tinha de melhor. E quantas vezes nós agimos dessa forma, amados irmãos? Por quê? Porque muitas vezes nos falta o quê? Fé. Fé na palavra de Deus. Fé no Senhor. Confiança no Senhor. Aqui no versículo ainda 4 diz assim, ó, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. A fé, amados irmãos, ela nos faz agir segundo a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para nós? É de que nós, em todo tempo, a gente possa estar cumprindo a palavra de Deus. Que a gente não esqueça de forma nenhuma, de maneira alguma, de fazer para o Senhor, de entregar para Ele o nosso melhor. Que foi o que Abel havia feito. Sem olhar, sem colocar nenhuma dificuldade. Ele apenas entregou para o Senhor o que ele tinha de melhor. Aleluia! Será que nós, nessa manhã, estamos fazendo isso para o Senhor? É importante que a gente nos avalie, amados irmãos. E os irmãos vão entender dentro da palavra de Deus o porquê. Lá no versículo 5 fala assim: pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. E não foi achado porque Deus o transladara. Visto como antes da sua transladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Enoque, amados irmãos, era um homem temente à palavra de Deus. Era um homem perseverante. Era um homem que tinha comunhão com Deus. E Deus não permitiu que ele o quê? Se deparasse com a morte, sendo transladado. Aleluia! Lá no versículo 6, ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Ou seja, eu não posso ter uma fé que se abale por tudo. A minha fé, ela precisa ser como? Inabalável. Nada pode tirar a minha fé. Nada pode fazer com que eu deixe de acreditar, de confiar nas promessas do Senhor. Em tudo aquilo que Ele falou que vai fazer para mim. Porque Ele é fiel para cumprir, amados irmãos, sobre a minha vida e sobre a sua vida. Ainda aqui nesse versículo, a gente percebe que, olha só o que diz, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia. Eu preciso acreditar, aleluia, que Ele existe e que é galardeador, ou seja, Ele existe e Ele recompensa todos aqueles, olha só, galardeador dos que o buscam, ou seja, Ele recompensa todos aqueles que o procuram, todos aqueles que reconhecem que Ele é grande, que Ele é poderoso, aleluia. Eu preciso reconhecer isso, amados irmãos. Glória a Deus. No versículo 7, pela fé, é pela fé, amados irmãos. Em todo tempo eu preciso ter
fé. A minha fé, ela não pode estar firmada em situações. A minha fé, ela não pode estar alicerçada em momentos. A minha fé, ela tem que estar alicerçada no Senhor. Ela tem que estar fortalecida em Deus, porque nada vai fazer com que eu deixe de acreditar, deixe de esperar no Senhor. Nenhuma circunstância, nenhuma situação adversa, nenhum empecilho vai fazer com que eu deixe de confiar no poder de Deus. Aleluia. Não foi por outro meio. Não foi assim pela incredulidade, ou pela dúvida, ou pela incerteza, ou pela falta. Não. Pela fé. Foi pela fé que Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Glória a Deus. Aqui o Senhor nos revela os planos dele. Por quê? Toda vez que a gente tem fé, que a gente acredita, o Senhor, ele pode nos revelar os planos que ele tem para nós. Por quê? Porque eu estou pronta para ouvir e obedecer o Senhor. Então, assim fez Noé. Noé, ele ouviu todas as coordenadas que Deus estava dando para ele, e ele simplesmente fez o quê? Ele obedeceu. E isso fez com que ele e a família dele fossem salvos, amados irmãos. É isso que o Senhor quer para nós. Porque a nossa fé, ela vai nos ajudar a vencer todos os tipos de barreiras, de situações difíceis que a gente for se deparar. Versículo 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Aqui, amados irmãos, a gente percebe que antes da promessa de Deus, antes dele cumprir as promessas da nossa vida, primeiro o que ele vai fazer? Ele vai nos dar instruções, como ele tem feito a cada culto. Se os irmãos forem parar para lembrar tudo que Deus vem falando, em cada culto, através de cada palavra, o Senhor tem nos dado instruções valorosas. Mas para isso, o que eu preciso fazer? Fazer como Abraão fez, obedeceu. Ele não olhou para empecilhos, ele não olhou para os obstáculos, ele não olhou para as dificuldades, apenas ele foi e fez o que Deus mandou que ele fizesse, sem reclamar, sem murmurar, sem fazer questionamentos. Aleluia! Aqui a gente percebe que ele deu todas as instruções para que Abraão recebesse as promessas do Senhor. Aleluia. No versículo 9, continua falando assim, pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas, com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. O Senhor tem prazer em realizar, em cumprir as promessas sobre as nossas vidas. Mas para isso vai depender do quê? De como que eu vou colocar a minha fé em ação. Quando eu vou colocar a minha fé em ação? Porque, amados irmãos, em todo tempo eu preciso confiar. Em todo tempo eu preciso acreditar. Independente da forma com que eu esteja. Nada pode fazer com que eu deixe de confiar
nas mãos do Senhor. Aqui no versículo 10 diz assim, olha que lindo. Porque esperava, percebam que ele inicia lá falando da fé, e aqui no versículo 10 ele fala assim, ó, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Eu preciso fazer aqui como Abraão estava fazendo. Ele estava o quê? Aguardando pacientemente o quê? A residência permanente. O que nós estamos fazendo hoje, amados irmãos? Nós acreditamos o quê? Na promessa da mansão celestial, em que a gente tem vigiado, orado, buscado na palavra de Deus, escutado a cada culto as instruções que Deus tem dado para nós, para que a gente receba as promessas do Senhor, porque Ele quer cumprir as promessas dele em nossa vida. Mas nós não podemos esquecer que o povo lá do Egito, o povo estava como? Quando Deus libertou eles, o povo de Israel ficou como? Viu que Deus estava agindo, estava vendo proezas, estava vendo que Deus estava realizando milagres extraordinários na vida deles. Mas o que eles começaram a fazer diante dos problemas, diante dos obstáculos? Na hora que eles estavam passando pelo deserto, eles começaram a murmurar. E isso prejudicou. Eles deixaram de acreditar em Deus. Eles deixaram de confiar no Senhor, que eles iriam receber de Deus tudo aquilo que Ele havia prometido. E isso fez com que eles deixassem de ter o quê? Esperança no Senhor. Automaticamente, o que aconteceu com ele? Eles pereceram. E não é isso que Deus quer para nós. Deus quer que a gente ainda continue acreditando nas promessas dele, ficando firme nas promessas e vencendo todos os obstáculos e nos fortalecendo a cada um. Amém, irmãos? Eu glorifico o nome do Senhor. Nesta manhã eu creio que você recebeu essa palavra e que você irá colocá-la em prática, em nome de Jesus. Vamos orar em agradecimento a essa palavra, em tudo que Deus fez hoje e o que Ele ainda vai fazer sobre as nossas vidas, amados irmãos. Pai amado, Pai querido, Pai eterno, neste momento queremos te agradecer, ó Pai, por esta palavra, Senhor, porque o Senhor nos instrui mais uma vez, ó Pai. Obrigada, Senhor, porque sabemos que o Senhor é um Deus misericordioso. E graças a essa misericórdia, o Senhor nos dá mais uma chance, ó Pai, de fazermos tudo diferente, só que de uma forma melhor, ó Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai, porque o Senhor tem nos guardado, nos sustentado, ó Deus. Através da sua palavra, Pai, o Senhor tem nos fortalecido a cada dia, Deus. Obrigada, eu te glorifico em nome de Jesus. Amém. Erga suas mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos, e todos digam amém. Glória a Deus, aleluia.